Bom dia a todos os irmãos, aqueles que entretanto foram chegando. Ainda estamos nesta quadra chamada natalícia, não é? Quadra do Natal. E eu vim ouvir um programa na rádio enquanto viajava e eu ouvi algumas pessoas dizer que estavam de ressaca, não é? O que faz subentender que houve muita comida, muita bebida, muita coisa. E também nos faz pensar o que é o Natal para essas pessoas. Mas também são muitos aqueles que dizem que o Natal é todos os dias, não é? Natal é todos os dias. E também de todos aqueles que fazem essas afirmações, e que é uma frase bonita dizer, Natal é todos os dias, ou Natal deve ser todos os dias, são poucos realmente aqueles que vivem o Natal todos os dias. Para o crente, nós deveríamos dizer que o Natal nunca deveria acabar. E devia realmente ser todos os dias. Agora, o que é que significa viver o Natal todos os dias? E como é que nós podemos viver o Natal todos os dias? O Evangelho de Lucas relata-nos a infância de Jesus, o nascimento de Jesus e a sua infância, e muitos episódios relacionados com o tempo em que Jesus era criança e bebé também. E fala-nos da história de dois velhinhos que estavam no templo e que, passado 8 dias de Jesus ter nascido, eles viram Jesus, quando os seus pais foram cumprir aquilo que a lei dizia para apresentarem o menino ao Senhor. E então, nós vamos ler em Lucas capítulo 2 e vamos ver a reação daqueles dois personagens bíblicos, que é Simeão e Ana, e aprender com eles como é que nós podemos viver o Natal todos os dias. Porque eles viviam o Natal todos os dias, antes mesmo do Natal acontecer e depois do Natal acontecer. Então eu convido os irmãos a olharmos para Lucas 2, o versículo 25 até ao versículo 36. E o texto bíblico diz assim: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria maravilharam-se das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel e para sinal do que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E, sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a
todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. O que é que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos aqui duas pessoas de idade. Aliás, se fizerem contas, vão ver que a Ana era viúva há 84 anos. Teve casada 7 anos. Portanto, 84 mais 7 dá 91, não é? É isso? Os irmãos sabem fazer contas, eu não sei. Mas ninguém casa aos 0 anos, ou com 1 ano. Então ela já era muito idosa, porque, embora naquela altura se casasse muito cedo, mas pelo menos 13 anos ela tinha que ter quando casou, 13 ou 14, pelo menos. O que quer dizer que era uma senhora já perto dos 120 anos. E todos os dias ela servia ao Senhor. E todos os dias ela esperava, tal como Simeão, o Messias, o Cristo, aquele que seria o Salvador. Então, quando nós olhamos para a vida destes 2 idosos, tementes a Deus, justos, fiéis, nós vemos uma coisa, é que eles viveram a sua vida esperando em Cristo. Não sabiam ainda como, quem, quando, mas eles esperavam o Cristo, esperavam o Messias, esperavam a salvação. Toda a vida, eles esperavam. O Lucas, no capítulo 2 e no versículo 25, diz que eles esperavam a consolação de Israel. No versículo 38 diz que esperavam a redenção de Israel, mas também esperavam aquele que seria a luz para as nações, como dizia o texto. Se nós queremos viver o Natal todos os dias, à semelhança daquilo que estes viveram, a nossa esperança em Cristo tem que ser todos os dias. Nós temos que esperar nele, esperar nas suas promessas, esperar naquilo que a palavra de Deus diz acerca de Cristo, crer com fé e esperar com fé que Ele é o Senhor, é aquele que deve estar presente sempre nos nossos discursos, na nossa vida, na nossa própria vontade. Esperar em Cristo, esperar nos momentos de tribulação, esperar nas suas promessas, esperar naquilo que é a concretização, a realização da sua palavra. No fundo, nós podemos dizer que estes, Simeão e Ana, nesta sua esperança, eles viveram uma vida de fé. Porque eles acreditavam que o Messias havia de vir. E não se desviaram deste pensamento. Não se desviaram desta ideia. Sempre crendo e esperando uma vida de fé. Queremos viver o Natal todos os dias? Então vivamos como a Bíblia nos diz. O justo viverá da fé. De fé em fé. Vivendo pela fé a cada dia. Como é que está a nossa esperança em Cristo? Como é que está a nossa vida de fé? Nós temos fé quando as coisas estão já à nossa frente? Isso não é fé. Ou nós temos fé quando ainda esperamos? Ou nós temos fé quando ainda estamos a aguardar a resposta às nossas orações? Ou nós temos fé quando ainda estamos a passar pela tribulação? Ou nós temos fé quando ainda estamos a viver momentos difíceis? Viver pela fé é viver o Natal todos os dias. É viver a esperança em Cristo, aquele que virá e aquele cuja resposta virá também às nossas vidas. Nós também vemos outro aspecto aqui. Nós vemos a Bíblia dizer aqui que Simeão era um homem que vivia debaixo da orientação do Espírito Santo. O versículo 25 diz que este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Isto significa que ele vivia uma vida cheia do Espírito de Deus. No Novo Testamento nós temos este ensinamento, enchei-vos do Espírito. Encher do Espírito não significa nós recebermos mais Espírito, porque o Espírito ou temos ou não temos, ele é Deus.
antes pelo contrário, é Deus ter mais de nós. Ou seja, é Deus ter o controle de toda a nossa vida, de todas as nossas decisões. É vivermos debaixo da orientação do Espírito Santo. O versículo 27 diz que pelo Espírito ele foi ao templo. Foi o Espírito Santo que o guiou. Foi o Espírito Santo que o conduziu. Ser cheio do Espírito Santo, viver uma vida espiritual, é viver uma vida debaixo da orientação do Espírito de Deus, em obediência ao Espírito do Senhor. Sendo sensíveis às orientações do Espírito do Senhor, guiados pelo Espírito de Deus, tal como nos é ensinado no Novo Testamento. Vive o Natal todos os dias. Aquele cuja vida é uma vida cheia do Espírito e guiada pelo Espírito de Deus. Como é notado a presença do Espírito Santo na tua vida? Como é que tu tomas decisões baseado na orientação do Espírito? Como é que tu és sensível ou não ao Espírito de Deus? Que lugar tem o Espírito Santo? Por outras palavras, que lugar tem Jesus na tua vida? Porque o Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. Quando nós temos Cristo no nosso coração, é o Espírito Santo que habita em nós, que passa a guiar as nossas vidas. Ou será que, como diz o Novo Testamento também, e Paulo escreve isso, nós estamos a entristecer o Espírito Santo? E entristecemos o Espírito Santo quando o pecado toma conta da nossa vida. Entristecemos o Espírito Santo quando nós desobedecemos a Deus. Entristecemos o Espírito Santo quando nós nos afastamos de Deus. Viver o Natal todos os dias é viver uma vida dirigida pelo Espírito de Deus. Com fé, mas também uma vida espiritual. Simeão era um homem submisso à direção do Espírito. O Espírito estava sobre ele. E isso é aquilo que a Bíblia chama de crente espiritual. Aquele que realmente tem o Espírito do Senhor, não apenas habitando, mas dirigindo a sua vida. Também, estes dois viveram uma vida servindo e adorando ao Senhor. Logo no primeiro versículo diz que Simeão era temente a Deus. Era justo. Justo no sentido em que ele era reto. Ele estava realmente seguindo a vontade de Deus. No versículo 29, o próprio Simeão diz que ele chama-se a ele próprio servo do Senhor. Se é servo é porque ele dizia, ele é o Senhor e eu sirvo. Não como aqueles a quem Jesus criticou, que diziam, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem aquilo que eu digo. Será que nós também pertencemos a esse grupo que chamamos ao Senhor Jesus, mas na verdade vivemos em vidas de desobediência, não ligando para aquilo que é a vontade dele, nem aquilo que lhe agrada, deixando de fazer aquilo que lhe desagrada? Ele era um servo de Deus. A própria Ana, apesar da idade, olha, às vezes nós ficamos aí cheios de, como a Aparecida há pouco falou, não é? Está muito frio. Hoje, se calhar, é melhor não ir ao culto, não é? Está muito frio. Também temos outras desculpas para não servir, para não ir, para nos afastarmos do templo, não é? Agora aqui o versículo 37 diz que a Ana não se afastava do templo. Reparem, era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus, com jejuns, com orações. Ela estava lá de dia e de noite. De dia e de noite. Eu não estou a dizer, irmãos, que nós temos que estar aqui 24 horas, de dia e de noite. Mas às vezes é importante estar aqui de dia, para o culto da manhã. É importante estar aqui à noite, para o culto de oração. É importante nós estarmos na casa do Senhor para adorar. Não só para adorar, porque a adoração é um serviço também, mas também para servir. Qual é a tua disponibilidade para servir a Deus? Estes são exemplos de quem realmente, frequentemente, diariamente, estava adorando, servindo, louvando, disponível para o Senhor. Meus irmãos, quero-vos dizer que quando Jesus chegou, eles não se surpreenderam.
quando Jesus lhes foi apresentado, quando Simeão tomou aquele menino nos seus braços, eles não estavam surpreendidos, eles estavam alegres e agradecidos. Porque eles já viviam essa realidade. E nós? Como é que nós vivemos o nosso Natal? Pensando em nós? Ou pensando em servir ao Senhor? A Ana servia todos os dias. Simeão era temente a Deus todos os dias. Mas muitas vezes nós pensamos que só... Há pessoas que só vão à igreja, só se lembram de Jesus, só falam em Jesus neste dia. Aliás, em muitos lugares no nosso país, aqui em Portugal, tradição é ir à missa, não é? Na noite de Natal. Mas o ano todo ninguém lá aparece. Então, parece que a ideia do Natal resume-se àquele dia. Quando eu estava em Évora, havia um senhor muito meu amigo, que era dono de um café. Eles sempre me chamavam, umas vezes chamavam-me de senhor pastor, outras vezes chamavam-me de senhor padre, mas era assim. Mas havia uma coisa que ele fazia todos os anos. Na semana de Natal, onde eu ia lá tomar o café muitas vezes, ele tinha sempre lá um cabaz de Natal que ele fazia questão de dizer: eu todos os anos tenho que dar um cabaz a um pobre. Leve e entregue à pessoa mais pobre lá na sua igreja. Então, eu agradecia, era um gesto bonito, mas, pensando bem, aquele pobre só comia uma vez por ano, que era na semana de Natal. Viver o Natal não pode ser só uma vez por ano. Servir a Deus não pode ser uma vez por ano. Amar o próximo não pode ser uma vez por ano. Fazer tréguas nas guerras não pode ser só uma vez por ano. Tem que ser algo que está no nosso coração. Mas às vezes, mas não é uma vez por ano, todos os domingos. Eu vou ao culto. Adorar ao Senhor, servir ao Senhor, não é coisa de fazer-se só no domingo. É todos os dias. Todos os dias a nossa vida tem que estar diante de Deus como oferta, como sacrifício a Ele. Vivo, como diz o livro de Hebreus, de Romanos, em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Nós temos que nos apresentar assim ao Senhor. Então, meus irmãos, viver o Natal todos os dias é viver uma vida de fé e esperança todos os dias. É viver uma vida de serviço e de adoração todos os dias. É viver uma vida submissa ao Espírito do Senhor todos os dias. E mais uma coisa que eles fizeram, diz o texto bíblico, que eles falaram desta mensagem de Jesus a toda a gente. Diz, Ana falava de Jesus a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Eu acho que aquela velhinha, quando saiu do templo, ela ia tão alegre que provavelmente lá pelos seus 100 e poucos anos, ela deveria ir aos saltos, sorrindo e agarrando as pessoas e dizendo: ele já nasceu, já está aqui. Não é? E falava, mas quem? O Salvador, Cristo, o Senhor, o Messias, aquele que nos foi prometido e que nós aguardávamos. A salvação chegou. E ela falava a todos. É isso que nós devemos viver todos os dias. A preocupação pelos perdidos, aqueles a quem o Senhor ama e quer salvar. Irmãos, o Natal não é apenas uma celebração do nascimento do Salvador, esquecendo-nos que Ele nasceu para salvar outros, para salvar o mundo, para morrer por nós. O anúncio das boas novas não pode ser cantado apenas no Natal, tem que ser proclamado todos os dias da nossa vida. Simeão entendia isso,
porque ele sabia que ele tinha vindo para luz das nações, para revelação aos gentios, como diz o texto. Porque realmente Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê, e enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem que eles proclamavam era uma mensagem verdadeiramente bíblica, não apenas uma parte. Às vezes nós falamos de Jesus e ficamos no menino Jesus, ficamos no berço de palhas, ficamos na manjedoura. Jesus não ficou na manjedoura, a sua vida continuou. Eles saíram da manjedoura, eles foram para casa. José continuou a ser carpinteiro e Jesus, o filho do carpinteiro, que ajudou o seu pai, por certo, também nos trabalhos. Maria continuou a sua vida, teve que criar outros filhos, como nos diz o Evangelho. Os outros filhos tiveram que também ter atenção, mas nunca deixaram de mencionar tudo aquilo que o Senhor havia feito. E isso é celebrar o Natal todos os dias. E Simeão diz aqui alguma coisa que é importante. Ele anuncia e profetiza a morte de Jesus. Ele diz a Maria, olha, uma espada trespassará a tua alma, tu vais sofrer. A mensagem do primeiro Natal, vivida por Simeão, não foi apenas glória a Deus nas alturas, paz na terra. Não foi apenas luzinhas a acender. Foi a cruz ali proclamada também. Viver o Natal todos os dias é lembrar que Jesus veio, sim. Fez-se menino, sim. É o Deus encarnado, é. Ele encarnou, fez-se homem, mas para ir à cruz. Para ir à cruz. A nossa mensagem tem que ser uma mensagem fiel a toda a palavra de Deus. E aí nós estamos a viver realmente um Natal todos os dias. Meus irmãos, Simeão e Ana são um verdadeiro exemplo daquilo que é viver a mensagem do Natal todos os dias. Vive-se o Natal crendo e esperando em Cristo, vivendo pela fé, uma vida inteira. Vive-se o Natal todos os dias, servindo e adorando ao Senhor, vivendo uma vida sob a orientação do seu Espírito, sob submissão do Espírito Santo. Uma vida centrada na palavra de Deus e em obediência à palavra. Vive-se o Natal todos os dias, quando vivemos proclamando que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Salvador. Vive-se o Natal todos os dias, esperando a sua vinda, porque Ele prometeu voltar. E Ele virá outra vez, como disse, voltarei para vós. Isso é viver o Natal todos os dias. E eu espero, irmãos, que cada um de nós tenha como propósito viver o Natal todos os dias. A partir de hoje e até daqui a um ano e a todos os dias que o Senhor vos der de vida. Concentrados sempre em que Ele é o centro da nossa adoração, é o centro da nossa vida, é aquele que é a nossa razão para viver. Então eu quero vos desejar, os irmãos podem dizer, mas já passou. Eu quero vos desejar um Feliz Natal. Todos os dias. Amém.